Encontros com o Futuro. Hoje com uma convidada muito especial, Hélia Santos, Head de Marketing e Comunicação da Ibitu Energia. Hélia, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Muito obrigada. Eu agradeço demais, Pedro, o convite. Assim, me senti muito lisonjeada de conseguir contribuir com essa conversa aqui hoje. O prazer é todo nosso. E comigo aqui na bancada, João Melo, professor da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro, Hélia, é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades e Negócios no Brasil e no mundo. Hélia, Ibitu Energia, conta pra gente qual que é a missão, proposta, onde vocês estão, o que vocês fazem. Maravilha. Bom, Ibitu Energia, eu acho que já vou começar dizendo que nós somos uma empresa brasileira. Ou 100%? Então, 100% brasileira. Ibitu é uma palavra no Tupi-Guarani, que significa vento. E essa foi uma premissa quando a gente pensou aí em como ter um nome que de fato representasse a brasilidade da empresa e das pessoas que fazem essa empresa acontecer. A empresa atua hoje com uma geração 100% renovável, dedicada aí às fontes solares e eólicas. Então, são 5 parques espalhados no Nordeste. Nós temos 3 usinas eólicas no Ceará, uma no Rio Grande do Norte, um complexo eólico no Piauí, que é integrado com um parque solar, que é o Complexo Solar de Caldeirão Grande 2, que fica no município de Caldeirão Grande, que é um projeto que nós colocamos em operação comercial muito recentemente. Esse projeto teve a sua última usina em operação comercial em abril de 2023. Então, nós completamos aí um ano de operação comercial, e essa empresa ela já nasce com o DNA, com esse olhar do futuro, com esse olhar da contribuição, pensando na fonte, né, na dedicação da fonte solar, que como que a gente consegue contribuir aí com um futuro que seja mais sustentável. Tanto para as gerações que estão aqui agora, que de alguma forma estão consumindo essa energia que nós estamos gerando, como para as futuras gerações, que futuro que a gente quer deixar para essas pessoas, e esse futuro, sem sombra de dúvida, ele é renovável. Então a gente tem um statement que a gente usa já na companhia desde 2021, que é produzindo hoje a energia do futuro. E legal. Tem muitos elementos dentro desse statement. Tem muitos elementos dentro desse statement, porque a gente fala da produção, efetivamente, de eu ter um portfólio renovável, eólico e solar, e que a gente está produzindo hoje, porque a gente também está produzindo junto com as pessoas que estão sendo impactadas na hora que eu chego para construir um complexo solar, como o de Caldeirão Grande 2, eu também estou pensando no futuro, porque eu chego numa localidade como o Piauí, com uma escassez ali de oportunidades, de trabalho, de geração de renda, e crio oportunidades que em outro momento elas não teriam sido nem pensadas. Então a gente chega e impacta quando a gente precisa arrendar um terreno ali para as pessoas, a gente impacta na hora que a gente está construindo e a gente precisa de uma mão de obra, e nós privilegiamos a mão de obra local, e a gente impacta também nesse legado que a gente deixa depois de oportunidade de emprego para as pessoas. Então, dentro desse statement cabe todos esses elementos, e eu complementaria aí com as nossas pessoas, que é quem faz a coisa acontecer no dia a dia, porque eu sempre falo, no final do dia, são as pessoas, e você precisa, de fato, ter esse olhar humanizado para as pessoas, esse olhar dedicado às pessoas que vão fazer o seu negócio girar, você ter rentabilidade, expandir, crescer, pensar em novas tecnologias. Você não faz nada sem as pessoas, e a gente tem um olhar bastante dedicado para elas, e reconhecemos todos os esforços que são feitos para fazer o nosso negócio acontecer. Não tenha dúvida. Agora, falando de pessoas, qual o tamanho da empresa em colaboradores, em produção? Me dá os big numbers, assim, de vocês. Nós somos uma empresa pequena, a gente tem hoje aproximadamente 160 colaboradores que estão espalhados aí. A gente tem cerca, eu diria, de 40% em São Paulo, onde fica o nosso escritório administrativo. Aí a gente tem uma base também administrativa que fica em Fortaleza, que lá também é onde fica o nosso COI, né, que é o nosso Centro de Operação Integrado,
que é o centro que monitora em tempo real todas as nossas usinas e garante ali a integração dos nossos ativos. Então, hoje o tamanho da empresa, a gente tem 745 megawatts no nosso portfólio, né? O nosso portfólio em operação comercial, que é o que está gerando para a gente comercializar no Mercado Livre, que é onde a gente dedica a nossa estratégia. E a gente tem 1,2 gigawatt em pipeline de projetos em desenvolvimento, sendo 500 megawatts a gente só no Piauí. Então, com certeza, aí o Piauí é um estado que a gente vê muito impacto do nosso negócio e a gente consegue ver também o impacto de quando uma usina solar chega, como que ela muda a vida das pessoas, né? Porque se você pegar o IDH do Piauí de alguns anos atrás e comparar depois da entrada de empresas, né? E a Ibitu se inclui nesse contexto de renováveis, você vê o quanto que o quanto que esse estado progrediu em IDH. Então, a gente está falando de impacto positivo na veia. Você tem esses números? Ou você tem uma ideia? Do IDH? Isso. Eu não me recordo agora o número certo. Eu estava lendo sobre isso recentemente, mas é uma coisa... Depois eu posso... Mas melhorou muito. Melhorou muito. Melhorou muito a situação de Piauí com energia renovável. Com energia renovável. Que bacana isso. Deixa eu te perguntar, você consegue tangibilizar? 745 megawatts parece um monte, assim. A minha memória do De Volta para o Futuro, né? Ele precisava de 1,2 megawatt, né, para o carro. Tá com a memória boa, hein? Eu dei uma olhadinha antes de vir para cá. Mas assim, como é que a gente tangibiliza? É 745 o quê? Por ano, por mês? É a capacidade que a gente tem instalada de geração. Então, mas tá? Atende quantas pessoas, vamos dizer assim? Uma comparação, Caldeirão Grande 2, a gente tem 252 megawatt pico. A gente tem capacidade, a capacidade é para abastecer aproximadamente 280 mil casas. Então, se a gente pegar 745, a gente pode fazer uma conta aí vezes 3 e você tem aproximadamente ali 1 milhão de casas sendo abastecidas pela energia que a gente gera, né? Pelo nosso portfólio em operação comercial. Então, aí a gente pode traduzir isso aí em cidades, né? Em cidades que poderiam ser operadas aí só com a energia que a gente gera. Além do impacto ambiental que você está desconstruindo, né? Exatamente. E assim, se eu puder continuar a pergunta, o pessoal fala muito da chamada intermitência ou variabilidade da energia solar, né, e da eólica. Como é que é isso para você? E como é que isso flerta com o resto da matriz energética do Brasil? Né? Que eu tenho para mim que o modelo perfeito é energia solar e eólica, usa o reservatório. É isso? Faz sentido isso? Na verdade, a gente costuma pensar sobre a ótica da diversificação mesmo da matriz, porque na prática é um pouco disso que você está falando. Então, a gente tem aí durante o dia um complexo solar gerando energia solar, e a gente sempre brinca, né, que quando faz sol não venta, quando venta não faz sol. Tem isso? Então, são fontes complementares. Então, obviamente que quando você pensa, por exemplo, em energia eólica, e você tem um complexo solar no Piauí, no Ceará e no Rio Grande do Norte, você tem ventos diferentes por localidade, por mais que a fonte seja a mesma, mas no final do dia é isso. Aí você tem, o cenário ideal durante o dia eu estou gerando a energia solar, e estou fazendo essa produção com essa fonte, e na hora que o sol se vai, né, que a irradiação, na verdade, solar se vai, porque a gente não precisa necessariamente do sol, é preciso de uma boa irradiação solar, que são coisas diferentes. Você tem o período noturno com os ventos, e o Nordeste ele é bastante farto, né? Ele tem volumes aí de vento e constâncias bastante favoráveis para a energia eólica, e aí você tem o equilíbrio dessas fontes. Obviamente, a energia hídrica ela é uma fonte também complementar para isso, né? Assim como as térmicas, enfim, aí tem alguns desafios aí que o setor elétrico tem.
Mas a térmica faz sentido ter térmica no Brasil? Assim, a gente tem algumas, eu vejo aí, mas... A gente ainda tem e a gente percebe que em alguns momentos, né, se a gente olhar a questão de consumo-demanda, você vê que em muitos momentos, até quando você pega o cenário, se eu não me engano, de 2020, 2021, que a gente teve uma estiagem bastante rigorosa, você não consegue ser suprido 100% por eólica e solar. E aí, se está faltando essa matriz complementar, que é a hídrica, você precisa entrar com a termoelétrica, que aí também é onde entram as bandeiras tarifárias. Porque aí você vê que é o último recurso e ele tem um impacto tanto para o cliente final, que somos nós, que vamos pagar, ao invés de pagar uma tarifa X, vamos pagar X mais Y por conta da tarifa da térmica, que ela é mais cara. E tem um impacto, obviamente, para as indústrias, mas isso é um círculo totalmente virtuoso em que todos nós somos impactados de alguma forma. Hélia, nessa composição do modelo de negócio de vocês, tanto da Ibitu como do setor do Mercado Livre, vocês estão levando em conta a produção de hidrogênio verde ou só o atendimento do mercado nacional? Por que eu pergunto isso? Porque eu percebo que bons projetos estão surgindo em grande volume no Nordeste e tem uma capacidade de produção incrível. Isso onshore, não digo nem offshore. Perfeito. Então, está no plano de vocês considerar o hidrogênio verde como uma forma de... Que precisa de muita energia renovável, né? Sim. Exato. Não, com certeza. Isso é uma coisa que a gente já está estudando, né? A gente está já em parcerias com alguns estados ali situados no Nordeste para desenvolvimento de projetos de hidrogênio, porque a gente vê como uma grande oportunidade aí, pensando no futuro e conectando, inclusive, isso com os desafios que a gente tem de descarbonização para resolver os impactos das mudanças climáticas, que aí eu já estou falando um pouco das megas tendências, né? Sim, que a gente não tem é só nacional. a gente tem as mudanças climáticas, a gente tem a descarbonização e a gente tem os desafios que eles não são apenas do Brasil, mas do mundo, de descarbonizar. Como que a gente consegue ajudar na descarbonização? O Brasil já é bastante favorável em termos de energia renovável, acho que isso todo mundo sabe. Uma matriz é ótima. A gente tem uma matriz hoje de 95% já no Brasil, já renovável, mas ainda tem espaço. A gente tem muitas usinas termoelétricas ainda e no processo de retirada dessas usinas termoelétricas para contribuir com a descarbonização é onde a gente vê a oportunidade de entrar com o hidrogênio verde. Então essa com certeza é uma tecnologia que a gente está acompanhando de perto e olhando como um futuro bastante próximo para continuar sendo sustentável, porque não vai ser sustentável de outra forma que não seja tirar as energias que não sejam renováveis e substituir por tecnologias como o hidrogênio verde, por exemplo. Hélia, me conta um pouco de você. Como você entrou nessa área de energia? Sempre foi dessa área? Sempre fui. Eu atuo em energia desde o início da minha carreira. Comecei pela distribuição, né? Estou na minha terceira de energia. Comecei pela distribuição de energia, depois mudei para um grupo americano focado em geração, transmissão e comercialização de energia. E cheguei na Ibitu com a missão aí de reposicionar a empresa, que é dedicada hoje à geração de energia e à comercialização no Mercado Livre. Perfeito. E como é que é assim, a sua visão? Você é head de marketing, né, da Ibitu. Quais são os seus principais desafios? Assim, né? Eu imagino que, por um lado, seja muito fácil falar que o seu produto é bom, né? Porque ele tá todo mundo falando, mas como é que você vê isso, né? E também, ao mesmo tempo, bom, eu ouço muito falar dos lobbies de energia aí, que são coisas governamentais, não necessariamente como uma coisa ruim, mas assim, o lobby, eu entendo que a pessoa convencer um grupo de pessoas da ideia dela. Então, teria um lobby da energia renovável também a ser feito, né? Como é que é? Quais são os seus desafios? Vocês entram nessa coisa do lobby ou é uma coisa mais da empresa mesmo? Tem grupos? Particularmente, a minha área, ela não entra propriamente nessa questão do lobby, né? Ela fica muito mais ali com o time do regulatório, que é quem está acompanhando essas tendências mais de perto
e interagindo ou com o órgão regulador ou com outros órgãos regulatórios, como que a gente endereça isso, essas pautas, né, para o próprio Congresso, mas é uma movimentação que ela sempre, ela junta todo o setor elétrico, não dá para a gente falar de como que essas coisas vão avançando em termos de lobby e regulamentação sem falar nessa união de todo o setor. Obviamente que dentro do próprio setor se tem estratégias de negócios diferentes. A gente vê algumas empresas mais dedicadas ao mercado livre quando a gente fala dos grandes contratos, né, que são os PPAs. Tem empresas aí dedicadas já olhando essa expansão do mercado livre, né, que tende aí em 2028 chegar nos clientes finais, né, o grupo B2 que a gente chama, que são esses pequenos consumidores que vão ter a oportunidade de comprar energia no mercado livre, assim como os grandes já fazem hoje, de escolher o seu fornecedor. E aí eu acho que o desafio que nós temos da minha área é esse, como que a gente comunica isso. Tem muitas empresas, quando a gente olha para o Brasil, ofertando energia renovável no mercado livre, tem. Mas eu acho que entra um pouco do como que essas empresas estão fazendo isso, né? Que são os seus atributos, como que elas estão sustentando as suas estratégias, como que elas estão efetivamente operando, pensando nesse futuro mais sustentável. E como que a gente faz isso hoje? Muito baseado nos pilares de ESG. Essa é uma área recente que eu absorvi também, né? Então eu assumi essa área muito recentemente, mas já tinha esse olhar de comunicar, sempre linkando que a gente não tem outra forma de fazer negócio que não seja olhando os impactos ambientais, sociais e de governança. Então, eu acho que junta aí todos esses elementos. A gente tem uma parte do time mais plugado ali com a questão do regulatório, endereçando essas pautas para o Congresso, entendendo como o setor, porque o setor ele se movimenta muito junto, né? Uma regulação que eventualmente muda para ela vai mudar para outro. É um setor muito regulado. É um setor muito regulado e muito organizado. Mas até por ser um setor muito regulado, algumas coisas, na maioria das vezes, não caminham com a velocidade que a gente gostaria que elas caminhassem. Então, acho que temos um desafio também nesse sentido, mas eu acho que essa urgência do próprio país em assumir compromissos ali, quando a gente fala da COP, de descarbonização, e o seu papel em movimentar essa sociedade, porque a descarbonização ela vai ditando um pouco dessa regra também. Ela vai transformando um pouco a forma de se ver economia com esse aspecto também social. Então, acho que junta todas essas coisas, mas para a gente hoje, para a minha área especificamente, é como que a gente olha a integração dos pilares. A gente não tem outra forma de fazer negócio. A gente precisa respeitar esses aspectos ambientais, sociais, de governança e prosperar junto com as pessoas. Deixa eu pegar esse gancho da pergunta do João na questão do marketing. Até para o nosso ouvinte entender, né? Tem o mercado livre que vocês estão promovendo junto com outras empresas, e o mercado cativo, que é o que a pessoa ou a empresa está acostumada a receber, que não teve opção. Perfeito. Então, um ponto. Como é que vocês se diferenciam entre vocês do mercado livre? Então, só para o ouvinte entender, tem 2, 3 empresas que produzem energia eólica, solar, e vão vender para o consumidor. Seja pessoa jurídica, uma pequena ou grande empresa, ou seja pessoa física no futuro. Perfeito. Como é que vocês vão se diferenciar? É preço, já que todas são renováveis. É preço? Que outro tipo de... Tem como diferenciá-las? Com certeza tem. Precisamos ter, porque hoje, eu não sei o número exato, mas tem muitas empresas que comercializam energia no Mercado Livre que estão de olho nessa fatura, que é dessa expansão gradual do Mercado Livre até 2028, chegando ali no cliente, nesses pequenos consumidores, que é o B2. Quando você diz B2, você diz pessoas jurídicas. Pessoas físicas, somos nós, as nossas casas. Chegar pro... 2028. Puxa, que incrível. 2028, na sua casa, você vai poder escolher de quem você compra energia, porque hoje é por concessão. Então, se você está em São Paulo, você é atendido pela operadora
X, né, pela distribuidora X, que está localizada aqui, né, que ela tem uma concessão, que é os limites de atuação Enel, dela. No caso de São Paulo. Sem escolha. Sem escolha. Sem Em escolha. Santos é CPFL. Exatamente. Exatamente. Então, tem esses limites territoriais, que é a concessão que é dada para essas empresas. E o que é essa abertura do Mercado Livre? Gradativamente, ano a ano, mais clientes eles vão poder acessar esse mercado e escolher de quem eles vão comprar energia. Como tá? a gente escolhe a operadora de celular. Isso, perfeito. Exatamente. Vai na Vivo, vai na TIM, vai na Claro. É um ótimo exemplo. E aí entra o elemento, com certeza, você ter uma competitividade de preço. E, na minha visão, um diferencial dessas empresas vão ser como que você agrupa produtos agregados. Então, ok, você tá migrando ali de uma empresa A para uma B, mas o que você está ganhando além disso? Ela está fazendo uma eficiência energética na sua casa, você está conseguindo... Serviços. Então, exatamente, esses produtos agregados é onde a gente também vê uma oportunidade de ter uma fatia representativa desse mercado. E aí eu acho que entram outros elementos, que é também uma das mega tendências que se vê, que é o foco no cliente, e aí eu separaria esse foco no cliente em perfis diferentes de clientes que a gente tem. As empresas, para elas se tornarem mais competitivas, não vai ser só preço. Então, você quer um bom preço, sim, para estar com a operadora X ou Y de telefonia, mas você também quer ser bem atendido. Você também que ela entenda qual é a sua necessidade, se antecipe, te faça propostas, melhore a sua experiência. Então, para mim, o olhar para o cliente, que faz parte dessas megas tendências, também vai ser um ponto decisivo, porque é isso, você vai ter empresas muito parecidas, todas são renováveis, todas geram eólica e solar. Tá, o que de atributo? Então, acho que tem muitos elementos, a forma que você está olhando para o futuro, eu acho que o aspecto de sustentabilidade, de responsabilidade corporativa, é também um elemento que cada vez mais o consumidor está olhando para esse ponto. Se ele puder decidir entre uma empresa que tem mais responsabilidade ecológica do que outra, com certeza isso vai ser um elemento para a tomada de decisão. Então, acho que no futuro você vai ter ali uma margem muito pequena e vão se destacar empresas que estão olhando ao mesmo tempo para preço, experiência do usuário e responsabilidade corporativa para que esse mundo seja sustentável ali no longo prazo para todo mundo. Ele é Santos. Desculpa, tem mais uma pergunta? Eu queria fazer uma. Que essa é uma dúvida um pouco que eu tenho, assim, né? Qual que é a percepção do consumidor sobre meio ambiente, sustentabilidade? Porque eu tenho para mim que às vezes o consumidor e o meio ambiente é uma coisa lá longe, assim, né? E, assim, se eu tiver uma termoelétrica, vamos supor, e eu vendo energia mais barato que você, por que o consumidor... Você acha, assim, ainda que isso seja possível, difícil, tá? Se não for, você me fala um pouquinho disso. Mas vamos dizer, eu sou menos sustentável que você, mas eu vendo mais barato. Em que ponto que você acha que isso é um apelo para o consumidor? Olha, eu acho que hoje, né, se a gente for falar num cenário atual, eu concordo com você que eu acho que o consumidor ainda não faz essa diferenciação para falar, vou pagar mais caro só porque você é renovável, e você gera está me ofertando uma energia de termoelétrica. Mas eu acho que isso também, a gente está caminhando muito nesse processo de letramento em relação a ampliar a consciência sobre esses impactos, que é o impacto da mudança climática, que acho que a gente tem um exemplo aqui recente e muito claro. Então, se ninguém sabia o que era um impacto de mudanças climáticas em um negócio... Eu acho que com esses últimos episódios, eu acho que ninguém... De Rio Grande do Sul. Ninguém tem mais dúvida. Esse letramento é com você mesmo, né? Do marketing, é isso que você faz. Eu acho que as empresas, de uma forma geral, elas estão mais conscientes disso, de que você precisa ampliar, porque é isso, no curto prazo, talvez o consumidor ele não entenda. Tá, e até por questões econômicas, às vezes ele até entende, mas ele não tem condições, ele precisa optar por ir lá e comprar do mais barato para ter
um elemento, né, que é fundamental ali para o dia a dia dele. Mas no futuro, com esses episódios que tendem a se repetir cada vez mais, esses eventos climáticos extremos, muito mais próximo das pessoas, como a gente viu no Rio Grande do Sul, é impossível você não olhar e falar, não, a gente precisa ter uma atenção em relação a isso, e eu acho que a atenção ela não vai ser nem no sentido de escolher a empresa A ou B, mas nessa pressão por descarbonizar. Sim. Que seria o mundo ideal. No futuro próximo, você ter 100% aí das empresas olhando, tendo um portfólio 100% renovável. Aí, de novo, o que vai diferenciar é a experiência do usuário, é foco no cliente, são produtos agregados. É nesse sentido que eu entendo que mora a oportunidade. Elia Santos, para nossa sorte, a energia eólica e solar é mais barata e descarboniza, é sustentável. Obrigado pela sua entrevista, foi um prazer enorme ter você aqui no programa com a gente. Obrigada. Obrigado, muito obrigada, nota 10. gente.